E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, podcast do Brasileirão, 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno. E o torcedor flamenguista pode dizer com muita alegria: segue o líder, né? Flamengo líder, segue isolado, muito líder, né? 3 pontos à frente do vice-líder, que agora é o Palmeiras, né? E isso já abre espaço aí para dizer que o Flamengo venceu o Santos, né? Um jogo muito esperado, um jogo com clima de final, né? Porque definiria aí o campeão do primeiro turno e realmente o jogo foi é, de fato uma final. Foi um jogo quente, um jogo pegado, né? Jogadores com nervos à flor da pele, né? O Jorge até é, dando entrevista ali, o Jorge Jesus foi lá dar 3 tapinhas no rosto dele e ele ficou irado, cara. Foi para cima. Então você vê que o jogo, mesmo aquele sendo aquele tapinha amigável, né? Você vê que o jogo com nervos à flor da pele, né? E qualquer coisa, qualquer tipo de atitude gerando aí, dando um pouquinho mais de combustível. Legal, cara, é legal de ver isso aí. É lógico que a gente não gosta de ver briga, né? Eu acho que isso não tem nada a ver com o esporte, mas mostra que os caras estão com fogo nos olhos, mostra que os caras entraram para vencer, né? E aí sai com um resultado negativo. Aí os caras ficam irados, né? Eu acho que faz parte disso, eu acho que isso é legal, mostra que os jogadores do Santos estavam no clima do jogo, era um clima de guerra, eles queriam muito vencer essa partida, mesmo sendo fora de casa, porque valia, mais uma vez, né? Era grande chance do Santos chegar, né, ao topo da tabela e terminar aí o primeiro turno como, né, o líder do primeiro turno, campeão aí do primeiro turno. O fato é que o Flamengo se aproveitou muito bem, talvez da única grande oportunidade. A partida poderia ter sido muito mais favorável ao Flamengo, tá? Se fosse 2-0, 3-0, não seria nenhum exagero aqui, porque o Flamengo, como sempre, criou muito mais, né? Era um Santos que entrou com uma postura um pouco mais conservadora, digamos assim, um pouco mais contida, mas conseguiu ser seguro, né? Essa era a minha grande preocupação antes do jogo, né? Do São Paulo ele de repente adotar uma postura mais defensiva e acabar sofrendo com isso, acabar sendo punido, porque não é um time que é defensivamente muito forte, não é um time que joga para se defender. Mas o Santos foi muito seguro no geral, né? Alguns lances acabou levando muita sorte, chutes para fora, né, do time do Flamengo. Por isso que eu falei, poderia ter sido 2-3-0, porque o Flamengo criou boas oportunidades, né? Alguns lances a bola foi para fora, e o Santos não teve. Eu acho que uma grande chance, né? Assim, aquela chance escancarada. Teve boas chances sim, mas nada demais. Eu acho que o Flamengo também conseguiu ser muito seguro, mas o jogo em si foi muito bom. Foi um jogo muito intenso, de muita intensidade, né? O gol do Flamengo acabou saindo num erro de passe ali do Eduardo Sacha, e contra o time do Flamengo você não pode cometer esse erro a menos que a sua defesa esteja muito bem postada, né? O time do Santos é um time que vai para o ataque, tem muita intensidade no ataque, assim como o time do Flamengo, mas errar um passe como errou o Eduardo Sacha é a mesma coisa que aconteceu com o Internacional na Libertadores, né? Ali, se eu não me engano, foi o Sarrafiore, errou, errou o passe ali no ataque, o Flamengo recuperou, a Arrascaeta fez o passe, agora esqueci para quem, agora me falhou a memória, se eu não me engano foi o Gabigol, e aí o Internacional conseguiu fazer o gol, né, que sacramentou a classificação na Libertadores. E foi um lance que me lembrou muito, porque foi um contra-ataque muito rápido, um erro de passe, né, do Eduardo Sacha, o Everton Ribeiro pega, faz o passe para o Gabigol, e aí o craque, né? É uma pintura. O gol, talvez, para mim, o mais bonito dessa rodada. É impressionante também. Entra aí como os mais bonitos do campeonato, sem dúvida nenhuma. De muito longe, ele viu o goleiro, o goleiro do Santos, o Everson, adiantado. Ele dá um chute de cobertura, cara. Se for uma pintura mesmo, um belíssimo gol, né? Esse time do Flamengo que está cansado de fazer golaços, né? E esse foi mais um golaço, né, para o repertório aí, para a coleção desse time do Flamengo, e não só do time do Flamengo, mas do Gabigol também, né? Que visão de jogo, né? Que frieza também para conseguir enxergar. E o Everson foi punido, né? Aquele estilo de jogo, de jogar adiantado, de ter o goleiro como líbero, às vezes acaba saindo caro quando tem um jogador de muita qualidade
como é o Gabigol, né? O goleiro o Everson estava muito adiantado e um gol que acabou sendo até feio, né, pelas circunstâncias do jogo, era pelo lugar da onde o Gabigol chutou, né? Então, é, muito mérito do Gabigol para mim. Acho que, é claro, eu não culpo tanto o goleiro do Santos, porque quem iria imaginar, que goleiro iria imaginar tomar um gol daquele, né? Então, é um acidente de percurso, são coisas que acontecem, né? A gente, nessa rodada, teve até um frango do Cássio. Então, assim, são coisas que acontecem, né? O inesperado às vezes acontece. Quando você tem um craque do outro lado, acho que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tem que respeitar um pouquinho mais. Eu acho que faltou um pouco mais isso da parte do Everson, né? Pô, é o time do Flamengo. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado aqui, não posso ficar tão adiantado. Acabou se adiantando e acabou tomando um golaço, né? Um golaço que poderia ter sido marcado também por Arrascaeta, pelo Everton Ribeiro, que são outros dois também grandes jogadores que teriam tanta categoria quanto o Gabigol para fazer esse gol. O fato é que esse foi o único gol do jogo. O Gabigol acho que teve um belíssimo contra-ataque de conseguir ampliar o placar, né? Era o inverso, né? Teve um jogo que, se eu não me engano, mais uma vez foi contra o Inter no primeiro jogo, né? Que foi um contra-ataque, só que o Bruno Henrique puxou o contra-ataque e passou pro Gabigol. Dessa vez o Gabigol estava com a bola, teria que fazer um passe pro Bruno Henrique. Ele demorou muito, a marcação chegou e acabou perdendo uma grande oportunidade de ampliar o placar, né? E aí fica sempre com 1-0, fica sempre aquele risco, né? De repente tomar um gol aí mais pro final. Isso não aconteceu. O Flamengo saiu com a vitória, saiu mais líder ainda, né? Mais líder do que nunca, porque até então estava com 2 pontos de vantagem e agora fica com 3 pontos de vantagem para o vice-líder, né? Então, resultado grandioso, gigante do Flamengo, né? Foi muito bem, como sempre, né? Como sempre vem fazendo nas últimas rodadas, sempre vencendo, dessa vez não uma goleada, né? Mas uma vitória importante contra o vice-líder que valorizou muito esse jogo. Foi guerreiro, foram bravos. Eu tinha a minha preocupação com o esquema tático do Sampaoli, né? Porque eu falei na época, quando eu falei no último podcast, né? Quando o Santos foi jogar contra o Palmeiras, na época líder do campeonato, acabou tomando uma goleada, tentou fazer alguma coisa diferente e acabou sendo surpreendido, né? Agora não, foi muito seguro. Eu acho que eles estudaram muito o Flamengo, mas infelizmente para o Santos não deu, né? O Flamengo comprova aí que a sua grande fase, o seu grande momento, o seu grande futebol, e segue muito firme na ponta da tabela, né? A polêmica aí da semana passada com o Jorge Jesus felizmente não atrapalhou o rendimento desse time, né? Ia ser um pecado se esse, esses assuntos extra-campo afetassem o rendimento do time dentro de campo, né? O Jorge Jesus também colocou um ponto final no assunto, não quis entrar em polêmica mesmo, falou que não disse isso, que os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Fica a minha preocupação, né? Expus aí a minha opinião sobre o assunto, né? Se realmente o Jorge Jesus acredita nisso, justamente para evitar uma polêmica, foi aquilo que eu falei. Para evitar uma polêmica, ele com certeza iria negar e ele de fato negou. Não sei se foi uma declaração sincera ou não, mas se de fato ele acha que os técnicos brasileiros são ultrapassados, eu acho que o futebol brasileiro perde uma grande oportunidade de ouvir, né, um grande profissional, tentar absorver um pouco dessa crítica e tentar melhorar. Infelizmente, né, não existe, né, hoje em dia para a gente não existe esse espaço para expor as opiniões, né, porque o cara dá uma declaração sincera e gera uma polêmica. Então, com certeza, pode ser que de fato ele não pense isso, pode ser que ele foi mal interpretado mesmo, mas se de fato ele acredita que os técnicos brasileiros são ultrapassados, infelizmente o cara deixa de fazer a sua declaração sincera porque ele não pode, porque qualquer coisa que ele falar vai gerar muita polêmica e ele, acima de tudo, não pode prejudicar o time do Flamengo, né? Então, infelizmente, eu lamento muito mesmo, mas cara, é vida que segue, que foi político, fez a parte dele e é vida que segue e o Flamengo é mais líder do que nunca, termina aí muito bem, né? Que grande fase, se eu não me engano,
a melhor não, acho que o Flamengo nunca tinha terminado o primeiro turno, né, desse novo modelo do Brasileirão de pontos corridos. O Flamengo nunca tinha terminado no o primeiro turno na liderança. Então, que momento, né? É um grande time, uma grande estrutura, muito investimento justificando esse grande investimento aí. E o Flamengo, que campanha, cara! É um futebol que dá gosto de ver, é muito legal. Não é comum a gente ver, não, a gente meio que perdeu o costume de ver esse tipo de coisa, né? Isso era mais comum no passado, né? Muita gente nem era nascido, né? Então, futebol muito agressivo, e é muito legal de ver, cara. É bom a gente ter essa oportunidade de ver isso nesse time do Flamengo, que não dá para saber quanto tempo vai durar. A gente espera que dure muito tempo, mas obviamente as coisas no futebol brasileiro, principalmente o brasileiro, né, muda muito rápido e de repente o Jorge Jesus sai, vai para outro time, ou tem uma desavença com alguém da diretoria, do conselho e de repente acaba saindo e a gente pode perder isso de uma hora para outra. Então, acho que é importante a gente curtir esse momento, de poder ver, de poder aproveitar isso, não só os torcedores, mas os adversários também, né? Conseguir olhar isso de uma forma legal, absorver muita coisa positiva para que a gente consiga ter sempre uma melhora no nosso futebol, a gente sempre vê uma evolução bacana como é esse time do Flamengo que traz algo diferente, algo que para a gente não é muito comum, que a gente é, perdeu o costume de ver, pelo menos no Brasil, tá? Pelo menos pensando em Brasil, não estou falando que o futebol brasileiro é ruim, que os técnicos são ultrapassados, nada disso. Eu acho que, por exemplo, os últimos campeões jogavam um futebol dos mais interessantes que conseguiriam bater qualquer time europeu de frente, né? O Palmeiras do ano passado, o Corinthians do ano retrasado, eram times que para mim, e todos os campeões, eram times que para mim poderiam bater de frente com qualquer time europeu tranquilamente. Eu digo que o Flamengo traz algo diferente justamente pela agressividade, né? Um time que não tira o pé do acelerador e continua criando oportunidades. Não é que tem a posse de bola e fica tentando agredir o adversário. Não, é um time que de fato tem a posse de bola, mas agride mesmo. É um jogo muito criativo e eles criam chances de gol o tempo inteiro. Então isso não é muito comum, né? A posse de bola é muito comum, a gente vê isso é, em qualquer um ou dois times no Brasil sempre tem essa proposta, né? Mas é, é, esse futebol de sempre agredir, de sempre criar, isso não é muito comum. E isso deixa o jogo muito dinâmico, muito quente, como foi essa partida. E ao Santos eu acho que também tem que parabenizar, né? Falei aqui, valorizou muito essa vitória do Flamengo, dificultou demais e foram guerreiros, né? Você vê que todo mundo com sangue nos olhos, nervos à flor da pele, e eu acho que é um time que vai seguir sim muito forte na briga aí pela disputa do título nacional, né? Teve uma queda de rendimento recentemente, mas eu acho que é uma fase ruim, né? Eu tinha comentado aqui na volta da Copa América, esse é o momento do Santos pontuar, conseguir fazer bastante ponto para seguir muito firme no topo da tabela quando de repente cair o aproveitamento. Isso de fato vem acontecendo. Cai o rendimento, isso é natural. À medida que vai avançando, vem o cansaço, vem o desgaste. Então é saber gerenciar isso agora, esperar uma fase passar e seguir fazendo o seu futebol, porque o Santos está na briga sim, não tem nada perdido, não tem nada para desespero não. Eu acho que essa queda de rendimento do Santos é uma queda natural, até porque o Santos não tem um grande centroavante, aquele jogador como foi o Gabigol, por exemplo, no ano passado. O Santos não tem esse jogador, né? O Santos fez muitos gols nessa temporada com jogadores que não estão acostumados a fazer tantos gols, né? E que viviam um bom momento. Então acho que tem que trabalhar com calma para que os gols acabem voltando a acontecer com mais naturalidade, né? Infelizmente esse centroavante, que foi o que o São Paulo sempre pediu desde o começo do ano, ele acabou não vindo. Veio sim, bons jogadores, mas aquele centroavante de ofício, o cara que tem a frieza na frente do gol, esse cara não veio. Então o Santos tem que fazer o que ele pode, né, com as ferramentas que tem, com os jogadores que são bons jogadores, viveram grandes momentos e eu acho que é uma questão de tempo até eles voltarem, retomarem aí a reencontrar os caminhos para o gol. Mas é um time que segue muito firme. Acho que o torcedor santista não tem nada
entrar em desespero nem nada disso. Eu acho que natural acontece, né, ao longo da temporada com todo mundo que chega no topo da tabela sempre tem uma queda de rendimento, então isso é natural que aconteça e o Santos eu acho que tem que saber gerenciar isso para que isso não afete os jogadores, o elenco mentalmente, porque senão aí sim é um grande problema, né? O importante é entender que estamos bem, estamos jogando bem e infelizmente por alguns detalhes os resultados positivos não estão acontecendo. É natural, né? Vamos seguir fazendo o nosso, que a gente vai voltar sim, com certeza a reencontrar o caminho da vitória, porque se de repente isso afeta o elenco, a torcida começa a cobrar, vem aquela pressão, né? A gente viu recentemente com o Palmeiras, né? O técnico que é atual campeão brasileiro, de repente os resultados positivos não vêm, né? Começa uma pressão externa, começa uma pressão interna, isso afeta os jogadores mentalmente e acaba influenciando no rendimento. E era uma coisa que para mim, pro Palmeiras, era uma questão de tempo, simplesmente isso. Ele estava disputando as duas competições, acabou sendo eliminado, isso dá um desânimo, mas o Palmeiras naturalmente iria reencontrar os caminhos aí para voltar a ter um bom rendimento, né? Mas infelizmente não teve esse tempo, justamente pela questão da pressão. E isso acaba influenciando no rendimento do elenco. Então eu espero que tenha tempo, respire fundo, que as coisas vão voltar a acontecer de forma positiva para o Santos, porque joga para isso, né? É um time que não conta com a sorte, é um time que conta justamente com o que ele pode fazer, que é esse esquema tático do Sampaoli, que é dos mais interessantes que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Vamos seguir, vamos falar de vice-líder agora, o Palmeiras, mais uma vitória consecutiva aí, 3 vitórias consecutivas sob o comando do Mano Menezes, recupera a boa fase e consegue terminar esse primeiro turno na vice-liderança, se eu não me engano, melhor campanha do Palmeiras, né, num primeiro turno de campeonato brasileiro. Então você vê que momento, que fase, é, é, que mudança de ares trouxe o Mano Menezes, né? Até um pouco inesperado, porque um técnico que a princípio, não só eu, mas muita gente dizia que não traria algo novo, né? E o Mano Menezes mostrou até um certo descontentamento com isso em uma das coletivas, que não traria algo novo ao Palmeiras. É um esquema tático que, até pelo trabalho que ele vinha fazendo com o Cruzeiro, o que deixou a impressão é que seria uma continuidade, né? Não traria tantas mudanças, mas trouxe sim mudanças interessantes ao Palmeiras. É um Palmeiras que tem mais posse de bola, claro, eu ainda continuo dizendo que é muito cedo. O Mano Menezes tem uma semana de trabalho só. Uma semana de trabalho com muitos resultados positivos, é bem verdade. Trouxe uma mudança de ares sim. Esse time voltou a ter confiança, mas eu acho que é cedo ainda para dizer se esse é o Palmeiras do Mano Menezes, mas tem muita coisa boa, diferente que a gente vem vendo nesse Palmeiras, né? O Palmeiras que se recuperou defensivamente, um time agora muito mais sólido, muito mais confiante defensivamente, e é um time que tem mais posse de bola. É um time que não fica fazendo rifando a bola o tempo todo pro Davidson pegar lá na frente de cabeça e tentar deixar a bola com alguém, Dudu, Gustavo Scarpa, deixar que alguém pegue essa sobra dessa bola e tente criar alguma jogada, né? Esse era o jogo do Palmeiras com o Felipão. E agora não, é um time que tenta manter a posse de bola, é um time que tenta sair do seu campo de defesa trocando passes. Então eu acho que isso é uma coisa legal e importante, uma importante mudança nesse esquema tático, né, do Palmeiras. Eu acho que precisa disso, né? Só esse jogo de ficar lançando a bola é legal, dava certo às vezes, mas é um esquema tático que o Palmeiras era 50-50, é jogar uma moeda para cima. Às vezes a gente fica com a bola, a gente perde a bola muito rápido. Então era um esquema de jogo que para mim não me agradava muito, mas que obviamente era muito eficiente e o Palmeiras se habituou a jogar dessa forma, mas eu prefiro um pouco mais, mas claro, cada esquema tático tem o seu valor. Não estou falando que o esquema do Felipão é mais feio nem mais bonito, não é isso. Eu prefiro esse esquema tático de jogo. É mais seguro para um time como o Palmeiras que quer ser campeão, né? Tem que trocar mais a bola, tem que ter essa tranquilidade, precisa saber controlar o jogo, porque esses lançamentos o tempo todo mostra que o time de repente faz o gol, tem que se defender, não consegue segurar o jogo, né? Porque não consegue trocar muitos passes, tem essa dificuldade, fica preso, o adversário adianta a marcação e tenta rifar a bola e já perde a bola, e aí fica o tempo todo
vivendo sob pressão, sob o risco do adversário ir lá e fazer um gol. Então acho que isso é importante, é uma mudança importante que dá ao Palmeiras um pouco mais de tranquilidade, né, que dá ao torcedor palmeirense essa tranquilidade de que, vamos fazer o gol, podemos até recuar, mas o time vai saber segurar essa bronca, né? Vai saber tocar passe, vai saber sair com mais tranquilidade, não vai dar tanto espaço e nem vai dar a bola com tanta facilidade para o seu adversário. Então foi um jogo que começa a mostrar isso, né? Essa sequência de jogos começa a mostrar isso pra gente. E esse jogo para mim foi um jogo que não digo que foi um jogo treino, né? Todo respeito ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro vive uma fase muito ruim. É bem verdade que teve a grande chance do jogo logo no comecinho do jogo, mas muito no comecinho mesmo. O Pedro Rossi chutou, o Everton defendeu, depois a bola sobrou para o David e o Everton foi gigante de novo, conseguiu fazer duas grandes defesas e salvou o Palmeiras de sair com um resultado negativo logo no começo do jogo. Né? Se eu falei que a defesa recuperou a confiança e melhorou, cara, esse tipo de jogada não pode acontecer. Foi um lance dos mais bizonhos, né, que eu vi defensivamente. Se não é o goleiro, né, o Palmeiras sai dali com muita dificuldade mesmo, porque provavelmente o Cruzeiro ia ser muito mais conservador e ia dificultar muito o jogo do Palmeiras se defendendo, né? E aí toma esse susto, né? O Everton justifica aí sua boa fase, né? Essa convocação justifica a convocação para a seleção brasileira, mostra que está num grande momento, que é um grande goleiro e segurou aí a bronca, segurou o placar de 0-0. O Palmeiras começou a crescer ao longo do jogo, né? De uma forma geral, o jogo inteiro o Palmeiras conseguiu controlar muito bem. O gol acabou saindo no final do primeiro tempo com o Bruno Henrique, uma bola ali, uma jogada meio estranha, com uma falha da defesa os defensores do Cruzeiro se atrapalharam e a bola acabou sobrando para o Bruno Henrique que chutou. Só teve o trabalho de chegar e chutar para o gol e o jogo ficou por isso mesmo. O Palmeiras tentou criar, nada de muito absurdo, né? Foi, lógico, foi muito mais incisivo. Dudu jogou muito, né? Muitos dribles, mas nada de absurdo, uma jogada que consagrou aí o goleiro Fábio, uma grande defesa, ou um chute que foi para fora, nada demais, né? Chutes muito fracos, sempre muito tranquilo por Fábio defender e terminou com 1-0. Acho que ficou de bom tamanho pelo que os dois times se propuseram a fazer. Claro que eu acho que a ideia do Rogério Ceni no Cruzeiro não foi ele não queria a derrota, ele queria tentar pelo menos sair com o empate, né, e conseguir ver uma evolução nessa equipe, que ele fez algumas mudanças, né, ele falou que precisaria desse respaldo para fazer as mudanças. Então, por exemplo, Thiago Neves, Robinho não começaram o jogo. O Rogério tentou algo diferente, né, e eu acho que deu para ver uma melhora, acho que a gente conseguiu observar um Cruzeiro um pouco mais consistente, mas um Cruzeiro ainda muito falho, né? Infelizmente, o Rogério, se tiver sequência, eu acho difícil, porque para essa rodada pega o Flamengo, por exemplo, e provavelmente mais uma derrota pelo futebol que o Cruzeiro vem apresentando, tá? Não é que eu estou torcendo contra nem nada disso, mas pelo futebol que a equipe vem apresentando, é uma partida muito difícil, é muito complicada. E de repente sai com mais uma derrota, eu tenho lá minhas dúvidas se o Rogério vai ter respaldo e vai ter a confiança da diretoria para seguir trabalhando. Então é muito complicado. Vem passando por um momento ruim e pega uma sequência de jogos das mais complicadas possíveis. Então vai ter muito trabalho. Deu para ver aí uma melhora, né? Um time do Palmeiras que vem vendo um momento melhor e é tecnicamente mais superior, tomou só um gol. Isso já é, acho que um ponto positivo. Claro que o time do Palmeiras não é um time do Grêmio que vai sempre que é muito ofensivo, que agride muito, né? Então uma goleada também já era esperado que não iria acontecer, mas 1-0 só acho que ficou de bom tamanho e não teve outra grande lance de tomar um segundo gol Cruzeiro. Então acho que tem coisas positivas que o Cruzeiro pode tirar dessa partida, mas é uma sequência muito complicada para o Rogério Ceni e ao Palmeiras. Já deixei aí minhas impressões positivas. É um time de mais posse de bola, acho que precisa ter um pouquinho mais de capricho na hora de finalizar, porque criou boas oportunidades, chegou ali e às vezes uma decisão errada, né, dá um chutinho xoxo pro gol, poderia ter encontrado um companheiro numa condição um pouco melhor para fazer o gol. Enfim, são dois times que eu vi
pelo menos o Cruzeiro uma melhora, é, é, até porque, pelo que o Cruzeiro vinha apresentando, qualquer coisa ia ser uma boa melhora. E ao Palmeiras, eu acho que essa postura de mais posse de bola, de ter mais controle do jogo, eu acho que isso é muito promissor. Isso é muito legal o time do Palmeiras, que tem jogadores de muita qualidade no meio de campo. Então, esse time do Palmeiras, à medida que vai se habituando com esse jogo, tem tudo para ser mais efetivo e mais agressivo, porque o meio-campo do Palmeiras é brincadeira, cara. É Bruno Henrique, é Felipe Melo, esses grandes volantes, Ramires, e aí na criação Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Rafael Veiga, Lucas Lima, e aí vai. Então, o time que tem grandes jogadores no meio-campo, e à medida que vai se habituando a ter mais controle do jogo, a mais posse de bola, eu acho que esse time do Palmeiras vai começar a ser muito perigoso. Né? É que tem que recuperar essa confiança de jogar no meio-campo, de ter mais posse de bola. Se perdeu muito, tem grandes jogadores no meio-campo, mas o Palmeiras não tinha um jogo de é, posse de bola, né, de ficar trocando passes, de criação mesmo. Então isso acabou inibindo um pouco essa habilidade desses jogadores e agora tem uma oportunidade muito boa de se recuperar. E eu acho que à medida que vá começando a gostar desse esquema de jogo, se acostumando com esse esquema de jogo, é um time que tem muito a mostrar pra gente nesse campeonato brasileiro. Vamos seguir, falar de Internacional que venceu o Galo fora de casa. O Internacional fez o seu papel. Eu comentei aqui no último podcast. Era a grande oportunidade do Internacional, porque entraria com um time misto, pegando um adversário muito fragilizado, vivendo um momento de crise, realmente de crise mesmo. Tudo bem, o Atlético jogava em casa, jogaria no Horto, mas o momento do Internacional é muito mais favorável, não vive uma crise. Né? E essa ansiedade ficou escancarada nos jogadores do Atlético Mineiro. Claramente muito nervosos, cometendo erros de decisão. Um time experiente, um ataque experiente cometendo erros, né, que você veria, por exemplo, num time da base, né, alguns erros de decisões, alguns lances é, muito afobados. É claro que eu acho que o Internacional foi muito bem no jogo, né, apesar de entrar sem desmerecer o Internacional, até porque fez 3 gols, mas o time do Atlético Mineiro teve uma grande chance de sair na frente, né, com o Bruninho. Danilo Fernandes foi gigante. Aliás, o Danilo Fernandes, o goleiro do Internacional, fez pelo menos 2 defesas impossíveis aí, né, quando ainda estava 0 a 0, uma do Bruninho, e depois mais uma que eu esqueci de quem foi. Cara, ele defendeu, ele tirou em cima da linha, assim, foi um dos lances, talvez a defesa mais bonita do campeonato até agora. Assim, foi muito no reflexo mesmo, assim, foi uma jogada impressionante, dá até para ver a sombra da bola assim em cima da linha, é impressionante. Que defesaça do Danilo Fernandes, né? O Internacional mostra aí que tem 2 grandes goleiros, né? O Marcelo Lombo titular e o Danilo Fernandes o reserva. Que partida que fez, né? Ele salvou o Colorado de sair atrás no placar, um gol que provavelmente daria o Atlético muito mais confiança, e a partir do momento em que perde esse gol, a confiança começa a ficar abalada e se abalou de vez com o gol do Internacional, um gol que mostra, mostrou exatamente que quando a fase é ruim, ela é ruim e é complicado, né? Porque foi um erro, foi uma saída de bola do Hever, ele tenta dar o chutão para frente, mas a bola vai para trás, e acabou virando uma assistência para o William Potker, né? Uma bola que veio lá de muito alto. O William Potker, até pela trajetória da bola, era uma bola muito difícil de ser cabeceada com força. Ele cabeceia para fora, a bola pega muito efeito e entra no gol, né? O narrador do Sport TV, da Globo, do Sport TV, do Grupo Globo, ele até na hora ele ficou meio confuso, ele não, ele não narrou o gol, ele não gritou gol, ele olhou o lance, aí teve um delay, né, um tempinho de espera ali para ele entender o que aconteceu, ele gritou o gol, porque foi um lance que, se você vê no lance normal mesmo, é muito estranho, a bola claramente iria para fora e de repente ela quica e ganha um efeito absurdo e entra no gol. Então é o que eu falei, quando a fase é ruim, ela é muito ruim, porque até um gol que não era para acontecer, de repente acontece e aí afunda o Galo de vez na sua crise. Termina o primeiro tempo, torcida vaiando, volta pressionado, toma mais um, gol do Neilton, né? Depois
toma mais outro grande lance do William Potker, né? Ele faz um drible ali, ele nem encosta na bola, ele dá uma volta ali no defensor internacional e aí chuta no meio das pernas do goleiro, do Cleiton. E aí o Galo até tenta punir, dá a resposta com o Bruninho, né, que fez uma partida muito boa. Eu falei que ele teve a primeira grande chance do jogo com o Galo. O Danilo Fernandes foi muito feliz naquela defesa e aí ficou por isso mesmo. Termina a partida com 3-1 para o Internacional, mais vaia, mais crise e infelizmente para o Atlético Mineiro, que fase do futebol mineiro, né? Os dois principais representantes aí, Atlético e Cruzeiro, vem vivendo uma fase muito ruim, mas muito ruim mesmo. O Galo aí 5 derrotas consecutivas, se eu não me engano, uma fase das mais terríveis aí, e é o que eu falei, eu tinha comentado no começo do ano, né? O Galo é um time meio imprevisível. Às vezes quando você, não, o Galo e o São Paulo, né, na época eu comentei, eram dois times um pouco imprevisíveis, porque eles começam a crescer, você acha que vai, e de repente perde rendimento, estaciona, começa a cair, claro, a fase do Atlético Mineiro é muito pior, mas o São Paulo vive também uma fase semelhante. Cresceu muito, chegou a ameaçar ali os líderes, eu achei que ia chegar até a liderança do campeonato, é claro que isso ainda é possível, o segundo turno tem um segundo turno inteiro, mas de repente começou a cair de rendimento e agora é sexto colocado na tabela, né? O São Paulo, no caso. E o Atlético é o nono, né? Um time que estava lá em cima, vinha fazendo boas exibições, tem um ataque muito forte e tinha tudo para disputar o título do Campeonato Brasileiro e agora vai caindo, vai caindo, vai caindo. Que momento ruim, né? Que fase, mais uma vez, do futebol mineiro. Os seus dois principais representantes aí, um rendimento muito ruim nesse momento da temporada, né? É muito chato a gente ver isso porque são dois times que, pelo seu elenco, poderiam estar numa situação muito melhor, né? Poderiam apresentar um futebol muito melhor, mas é o que eu falei, quando a fase é ruim, ela é muito ruim e o Atlético acaba tomando um gol, como foi o primeiro gol do Internacional, mostra realmente que a fase ela é tão ruim que o azar vem colado junto, né? Então, infelizmente, não deu para o Galo dessa vez, mais uma vez, né? E o Internacional fez a sua parte e conseguiu criar umas posições interessantes na tabela. Ganhou 2 posições, passou o São Paulo e o Corinthians e agora entra no G4. Que fase, parabenizei o Internacional e continuo parabenizando pela campanha que vem fazendo. Um time que vem sabendo lidar muito bem com mais de uma competição, né, disputando mais de uma competição, vem sabendo lidar muito bem. Final da Copa do Brasil e G4 no Campeonato Brasileiro, com sim, totais condições de disputa de título sem dúvida nenhuma. Então grande momento do Internacional. Seguir, né, falar de Corinthians agora, porque foi um, um, um domingo para se esquecer, torcedor corintiano. O jogo era no Mané Garrincha, foi em Brasília, uma boa oportunidade para o Corinthians vencer essa partida e acabou perdendo a partida por 1-0, num lance muito infeliz do Cássio, né, até os grandes goleiros sofrem com isso, um frangaço, cara. Essa é a palavra que define, todo mundo falando e realmente não tem outra definição, não tem outra palavra, um frangaço do Cássio, infelizmente. É um jogo que o Corinthians teve a primeira grande oportunidade com o Gil, a bola foi na trave, tentou ter mais posse de bola, tentou com o Gustavo, não deu, né? O gol não saiu. O Corinthians mostra realmente que é um time que sofre muito na sua criação, um time seguro defensivamente, muito poucos gols, tomou muito poucos gols, né? Mas é um time que para criar é complicado, né? E isso vem ficando escancarado a cada jogo que a gente vê. É um time que tem volume de jogo, tem aí no Matheus Vital, no Pedrinho, jogadores importantes, Cleison também, jogadores importantes aí que conseguem dar uma canseira nos seus adversários, mas é um time que sofre com criatividade, né? O Jadson, talvez o jogador mais criativo do Corinthians hoje, né? Ele não vive um bom momento, né? E não é de hoje. É um cara que vem passando por um momento de falta de criatividade mesmo, né? Natural. Todo jogador, acho que com essas características, por exemplo, o Ganso no Fluminense é o cara de mais criatividade. E ele também passa por momentos ruins
o Cássio infelizmente não vem conseguindo, o Cássio não, acabei de falar o nome dele, esqueci mesmo, deu branco geral, o Jadson, vem passando por esse momento ruim, infelizmente não vem dando conta do recado, e o Corinthians vem sofrendo muito com essa questão da criação, e isso ficou escancarado nesse jogo, teve mais posse de bola, teve mais volume, mas infelizmente não conseguiu abrir o placar contra o Fluminense, que saiu com a vitória, uma vitória suada, sofrida, dá um respiro, sai do Z4, empurra o Cruzeiro para o Z4, né? E pelo menos essa semana não dá para respirar, mas dá para dar uma dá para dar aquela expirada pelo menos, né? Dá para dormir um pouco feliz, com um sorriso no cantinho da boca aí, porque pelo menos dorme fora do Z4 agora. E o Corinthians, cara, é o que eu falei, o time que eu acho que é um time muito perigoso, eu acho que é um time para se prestar atenção, porque é um time que sempre consegue vencer com um golzinho chorado, empatar com um golzinho chorado. Dessa vez não aconteceu, mas teve sim grande chance para que isso acontecesse. Não era o dia do Corinthians, não foi a tarde do Corinthians dessa vez, isso não aconteceu, mas é um time para se prestar atenção. É que teve um erro de percurso, infelizmente o Cássio acabou falhando, mas se fosse um dia normal, um outro dia, qualquer outro dia normal de trabalho, o Cássio não tomaria esse gol de forma alguma e teria saído com empate. Então, é, são coisas que acontecem, né? Às vezes, né, os grandes goleiros falham também, né? Faz parte do jogo. Então, uma tarde para se esquecer para o torcedor corintiano. Perdeu aí uma boa oportunidade de pontuar e de ficar colado nos líderes, mas eu acho que não tem crise. É um time que está ali comendo quieto, eu acho que é um time perigoso. Eu acho que é um time para se prestar atenção. Vai brigar por Libertadores? Com certeza. Por título brasileiro, eu acho possível ainda. É um time que tá lá, tá na dele. Quando todo mundo começa a desprezar, fala, o Corinthians não vai brigar mais pelo título. De repente começa uma vitóriazinha aqui, uma vitóriazinha ali. É um time que quando começa a ser contestado, começa a crescer. Então, eu ainda acho que é um time para se prestar atenção, sim. E segue na quinta colocação, segue empatado com o São Paulo, com seu rival paulista. São Paulo empatou com o CSA uma tarde aí que um dia aí porque o São Paulo saiu vaiado do Morumbi. É um jogo para também para o São Paulino. É um jogo para as tardes, não, né? Foi noite já, né? Um dia que para o São Paulino realmente para se esquecer, né? Empatar com o CSA jogando em casa é complicado, né? Era um jogo que o São Paulo tinha que, por obrigação, vencer essa partida, porque pegava um adversário mais fragilizado, né? Porque jogava em casa, porque tinha a volta aí de Alexandre Pato, tinha a volta aí do Daniel Alves, que jogou na lateral direita finalmente, né? Eu queria muito ver isso, e fato é que não, não deu não deu muito resultado para o São Paulo. Foi mais ofensivo, sim, agrediu muito mais, sim, foi mais perigoso, sim, mas não conseguiu pôr a bola na rede. Infelizmente, o São Paulo vem tendo problemas seríssimos de conseguir abrir o placar. Acabou saindo atrás até, né, um gol do CSA no comecinho do segundo tempo, do Bustamante, mas continuou seguindo pressionando, continuou tentando crescer. O CSA fechou a casinha, né, dificultou muito para o São Paulo e num lance de bola parada o Reinaldo conseguiu aproveitar a sobra de bola e conseguiu empurrar a bola para a rede e pelo menos salvou o São Paulo de um vexame total, né? Todo respeito ao CSA, mas pelo que foi o jogo, pelo que o São Paulo criou, pelo que o São Paulo agrediu, era um jogo que se saísse com a derrota seria sim um vexame para o São Paulo. Então, de certa forma, o empate até foi um vexame, mais uma vez também, porque é, é, jogava em casa, mandante, né? Morumbi lotado, voltando alguns jogadores importantes, né? No caso, o Alexandre Pato, principal, junto com o Pablo, os dois principais centroavantes, e não conseguir, né? Volta do Daniel Alves da seleção também, e não conseguir um resultado mais favorável, que era a vitória, acho que só a vitória interessava, pelo menos para o torcedor são paulino, de certa forma é sim um vexame, e isso se comprovou aí pela vaia da torcida. O São Paulo segue na zona de Libertadores. Eu acho que ainda assim, assim como o Corinthians, é um time que
sonha com o título sim, disputa o título. São 10 pontos do Flamengo, mas é um segundo turno inteiro. Então tem muito chão para acontecer, tem muito tempo para se recuperar. Mas o problema é que o São Paulo a gente não vê evolução, né? A gente vê evolução por um tempo, aí começa a lesionar um, começa a lesionar outro, o time cai de rendimento, e aí fica naquela fase ruim. Eu acredito que o São Paulo vai se recuperar, mas eu não tenho certeza se é um time que vai conseguir manter. Isso a gente vem vendo no São Paulo nos últimos anos. É um time que cresce e aí faz 3, 4 rodadas muito boas e aí começa a cair, né? Se machuca um, se machuca outro. O São Paulo não tem, digamos assim, um plano de contenção, né? Não, machucou o Alexandre Pato, já era, perdeu o rendimento. Machucou o Pablo, já era, perdeu o rendimento. Tudo bem, são dois grandes jogadores. Se um deles pelo menos estivesse jogando, eu acho que a fase do São Paulo seria até um pouquinho melhor, porque os dois fora é complicado. Mas sempre quando se machuca um jogador do São Paulo, o time cai de rendimento de uma forma assustadora. Pegar, por exemplo, machuca o Everton, aí de repente cai o rendimento. Então é um time que vem tendo muito problema com essa questão do departamento médico e por isso, justamente por isso eu acho que vai melhorar, o time vai voltar a crescer na tabela, sim, porque tem um grande elenco, tem um bom treino, tem um excelente treinador, mas eu acho que é difícil acreditar que esse time vai conseguir manter essa pegada e vai conseguir seguir é, firme e forte, com uma sequência para disputar o título, porque é isso que a gente vem vendo, são ciclos que o São Paulo vive, infelizmente, né? Infelizmente para o torcedor, são ciclos, né? O São Paulo cresce, se machuca um, dois jogadores, cai, cresce, cai, cresce, cai. Aí a diretoria, também nos últimos anos, cresce, começa a cair, troca treinador, cresce, começa a cair, troca treinador. Então, infelizmente para o São Paulo é muito difícil, é uma situação chata. Eu fico na torcida para que cresça e continue mantendo para brigar pelo título. Mas a gente considera sempre, eu pelo menos eu considero sempre a sequência do que eu estou vendo nas últimas partidas, nas últimas temporadas. E, infelizmente, essa sequência do São Paulo, esses ciclos aí do São Paulo são ciclos muito ruins. Então fica aí uma certa desconfiança com uma pitada aí de torcida que esse time cresça, justamente para pôr fogo, né, nessa disputa do Campeonato Brasileiro, pelo título do Campeonato Brasileiro, que a gente quer ver, obviamente, um campeonato muito disputado até o final. Vou ficando aqui nas críticas, só para falar de Z4, Cruzeiro, agora o Cruzeiro, primeiro time na zona do rebaixamento, foi ultrapassado pelo Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí. O Avaí que por sinal venceu mais uma, venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né, um jogo que Avaí faz aquele golzinho aquele golzinho suado, e aí toma uma canseira, é bola na trave, é goleiro que defende, é bola para fora, desviada, e acaba segurando o empate de 1-0. Empate não, o empate de 1-0 é complicado, né? Acaba saindo com a vitória de 1-0 na Arena da Baixada, hein? Que coisa, que resultado até surpreendente do Avaí, 3 partidas, 2 vitórias. Então você vê que, de repente, você vê que uma vitória traz uma mudança de ares, e aí emenda mais uma vitória, de repente muda o panorama. Muda totalmente o panorama do Avaí no Campeonato Brasileiro. Então, fica na torcida. Obviamente que fica a minha torcida, porque eu acho que um campeonato disputado é sempre mais interessante. Né? É muito ruim ver, por exemplo, como foi ano passado o Paraná a gente chega na metade do campeonato e já sabe que o time vai ser rebaixado porque não consegue apresentar absolutamente nada, e isso de fato aconteceu. A gente espera que seja um campeonato disputado, que a gente não saiba quem vai ser campeão e quem vai ser rebaixado e quem vai cair, porque mostra que o futebol mostra um nivelamento, né? Mostra que os times estão muito parelhos e obviamente só vence e só foge do rebaixamento quem joga melhor. Então fica aí a torcida para uma melhora do Avaí. Meio de semana tem aí a nossa grande final da Copa do Brasil. E na terça-feira, amanhã, eu gravo um podcast aí com as minhas perspectivas sobre esse jogo. Vou finalizando por aqui, me estendi um pouquinho. Fica o meu forte abraço, me despeço e até amanhã.